E hoje o tema que eu mais gosto. O que é a matemática? Ciência, claro. O que é matemática? Olha lá, que beleza. Um modelo de realidade ou a própria realidade. Também há uma situação que dizem que a matemática foi criada ou ela foi simplesmente inventada. O que nos leva... Aonde nos levará esse artigo da BBC News? De 17 de novembro de 2019. É um pouco antigo, mas a matemática não envelhece. Ela só revigora. Vamos lá. Um artigo extenso. Vamos começar a leitura reativa. Um pouquinho, uns pitacos aqui, outros ali pequenos. Olha que imagem legal que está aqui para as pessoas que estão nos acompanhando pelas imagens. Então, algumas fórmulas matemáticas como se estivessem no quadro negro, elas todas coloridas, vermelho, amarelo. E a dúvida é, matemática é a realidade? Eu já sei essa resposta, mas vamos começar a conversar sobre a matemática. Pense em Netuno. À primeira vista, ele é invisível, mesmo com um bom telescópio. Com a distância de 4,3 bilhões de quilômetros da Terra, o oitavo planeta do Sistema Solar é um pouco mais que um pequeno ponto branco no céu. É por isso que os planetas mais próximos da Terra, como Vênus e Marte, Vênus é o segundo, Marte é o quarto, que brilham intensamente no céu durante a noite, nos surpreendem desde os tempos antigos. Por outro lado, passamos a saber sobre a existência de Netuno apenas no século XIX. Muito bem. Sua descoberta, no entanto, foi duplamente significativa. Urano e Netuno. Não apenas encontramos um novo vizinho, mas Netuno marcou a exploração do Sistema Solar porque não foi encontrado olhando o céu como os nossos olhos, ou com a ajuda de um telescópio, diz Lucian Green, uma astrofísica do Muller Space Science Laboratory, University College London. Olha ele aí, planeta azul. Netuno foi descoberto a partir de cálculos e não da simples observação. Olha, isso eu não sabia. Netuno foi descoberto a partir de cálculos. Netuno foi encontrado graças à matemática. E isso eu já falei algum tempo atrás, eu falei no Somando, no programa de rádio, sobre a aventura da Indiana até a Lua, para pousar no lado escuro da Lua, usando a matemática também. Olha que coincidência. Aliás, a matemática é a realidade. A matemática é a coisa mais linda do mundo. No século XIX, as leis da gravidade de Newton eram bem entendidas e, com elas, as órbitas dos planetas ao redor do Sol podiam ser previstas, exceto de Urano, que se desviou um pouco do caminho esperado. Naquela época, Urano era o planeta conhecido que estava mais distante do Sol, e alguns cientistas especularam que as leis da gravidade de Newton poderiam não funcionar a uma distância tão grande. Outros, porém, acreditavam que na matemática, o que os levou a pensar que havia um imenso objeto perto, alterando o caminho de Urano ao redor do Sol. Eles calcularam como e onde e quando girar o telescópio em direção à área que a matemática indicava, o planeta foi encontrado, diz Green. As imagens, aqui o Sol e todo o seu sistema solar, inclusive a Terra, a Lua, Marte, Saturno e todos os planetas. Astrônomos, aqui na imagem, essa é a descrição. Astrônomos perceberam a existência de outro planeta graças a um desvio da órbita esperada de Urano. A descoberta de Netuno entrou na história como evidência de que a matemática não é inventada, mas ela existe por si só. E é exatamente isso que intrigou um ouvinte do programa BBC Ground Science, Sérgio Urocaya, do Peru. Abre aspas. De Galileu, que poderia prever a velocidade de uma bola rolando ladeira abaixo, até por exemplo a existência do bóson de Higgs, que foi previsto com a matemática antes que a partícula fosse encontrada na realidade. Este poder de prever a existência de coisas que ainda não tinham sido vistas é incrível, escreveu ele. Abre aspas. A matemática é um modelo, uma descrição, uma metáfora da realidade, ou é a própria realidade. Lindo, lindo. Isso é lindo, a matemática é linda. Sérgio não está sozinho. Estou com você, Sérgio, Ronan.
Continuando a leitura. Os filósofos refletem sobre isso há milhares de anos, e a questão continua sendo uma das causas de profundo debate. Tópico. Um bolo negativo. É quase certo que os humanos começaram a brincar com a matemática por razões mundanas, como contar e medir as coisas. Então vamos começar por aí. E vamos usar um bolo como exemplo. Um bolo não, aqui nas imagens nós estamos com um pão de queijo. Pão de queijo não, um pão de mel, nitidamente, mas tudo bem. A matemática pode nos dizer todo tipo de coisa sobre esse bolo, suas dimensões, seu peso, como dividi-lo, tudo muito tangível. E o bolo pode nos mostrar que a matemática pode ir aonde a realidade não chega. Se você come 1/3 do bolo, você tem 2/3 restantes. Até aí tudo bem, fácil, né? E se você comer os outros 2/3? Ficará sem nada. Abre aspas, estamos descrevendo os pensamentos dos antigos, diz Alex Bellos, autor do livro de matemática. Eles usam matemática prática para medir e contar e não chegaram a números negativos. As imagens, um montão de dinheiro. O advento do dinheiro não fez pensar em números negativos de forma mais natural. Essa foi a descrição da imagem. Continuando na leitura. Se seu conceito de realidade consiste em objetos que você não pode medir ou contar, é difícil imaginar algo que seja menos que zero. Então começou assim, com os números 0 para frente, do 1 para frente, em 0. E depois os números negativos. Dívidas e negativos. Assim que você come as migalhas do bolo, ele acaba. Não há bolo negativo. No entanto, diz Bellos que há uma área em que você usa números negativos e é completamente natural pensar neles. Ele está se referindo ao dinheiro, ao comércio, melhor dizendo, né? Você pode ter dinheiro, mas também pode dever dinheiro. Boa, Bellos. O primeiro uso prático de números negativos foi no contexto de contas e dívidas. Então aqui nós estamos explicando na prática como surgiram os números negativos. Primeiro, nós falamos sobre como surgiram os números, a contagem dos números positivos. Para falar sobre somas. E um bolo comeu outro pedaço. Tinha uma cabra, tinha 2 cabras. Então, pensando economicamente em dinheiro, eles começaram a pensar em negativo. É isso. Rápida. E o pitaco. Continua lendo. Se você deve R$5 e lhe devo o valor, esse valor você terá 0. E essa é uma realidade que começa com um número negativo. Hoje, é difícil pensar em matemática sem eles, e não apenas em termos de dívida. Até aqui continuamos enraizados na realidade, mas há coisas estranhas que acontecem quando você usa números negativos. Olha as coisas estranhas. Tópico: enigma tremendo. Se você multiplicar 2 números negativos, o resultado é um número positivo. Menos 1 vezes menos 1 igual a 1. E isso traz um verdadeiro enigma. Abre aspas. Se você começar a usar equações que têm números negativos e positivos, você poderá pensar, como assim? Como você pode encontrar algo que, quando você coloca ao quadrado, é igual a menos 1? Diz Bellos. Abre aspas. Não pode ser número positivo. Porque quando você o soma ou multiplica por ele mesmo, o resultado é um número positivo. E nem pode ser um número negativo, pela mesma razão, diz ele. Quando se tratou disso pela primeira vez, as pessoas pensaram que era um absurdo. Mas aos poucos, os matemáticos disseram, segundo Bellos, abre aspas, sim, é um absurdo, mas quando o uso no meu trabalho, chego à resposta certa. A prática e a teoria juntas. Vamos deixar para os filósofos descobrirem o que pode ser. Nós, matemáticos, precisamos de respostas. E se isso nos ajudar a encontrar, tudo bem. E é assim que saímos da realidade. Mas, de qualquer forma, a matemática ainda serve para explicá-la. Tópico: o imaginário. Abre aspas. A raiz quadrada de menos 1 é chamada de número imaginário. E é um nome terrível porque dá a impressão de que a matemática era real e de repente se tornou imaginária. Olha só que tópico legal. O raiz quadrada de menos 1 é chamado de número imaginário. Realmente, eu nunca tinha pensado nisso. Olha que já estudei matemática. Abre aspas. Não, a matemática é imaginária desde o início.
Podemos falar de 3 bolos, mas o que estamos vendo são bolos. Não estamos vendo 3. 3 é uma abstração, enfatiza. Isso vale para quando você tem números imaginários. Parece totalmente louco, mas uma vez que você começa a entender como eles se encaixam, é muito lógico. E o comportamento do que chamamos de números reais, com números imaginários, ao que chamamos de números complexos, é uma linguagem brilhante para descrever coisas como rotação. Hoje em dia, a raiz quadrada de -1 é tão real quanto o próprio -1, mesmo que seja tão difícil para nos entender como foi o -1 para nossos ancestrais. Não se assuste. Se você estiver perdido, não se preocupe, continue lendo e tudo ficará claro. Sério. Números complexos permitem soluções para certas equações que não têm soluções em números reais. Eles são incrivelmente práticos para entender a realidade e funcionam como uma ferramenta em quase tudo que envolve rotações ou ondas. Eles são usados em engenharia elétrica, radares, imagens médicas e podem ser aplicados para entender o comportamento de partículas subatômicas. Mas pode ser algo que parece existir apenas em sonhos matemáticos, acaba sendo tão útil no mundo real. Para alguns, como o físico húngaro do século XX, Eugene Wigner, é quase um milagre. Wigner se referiu aos números complexos em um influente ensaio de 1960 chamado The Understandable Effectiveness of Mathematics of Physical Science, a física irracional da matemática nas ciências naturais. Eu vou procurar esse ensaio. Bem, vou procurar este. Quero ler depois. Tópico: eficácia irracional. Mas se a matemática é projetada pelos humanos exatamente para descrever a realidade, não é lógico que sirva para isso. O que de racional há nisso? Vamos nos voltar para alguém que se move entre os campos da filosofia e da matemática, um especialista em filosofia e física, Eleanor Knox. É verdade que se inventamos a matemática para nos ajudar a entender o sistema, é muito lógico que eu faça, mas a matemática parece não ter se desenvolvido dessa maneira, explica ela. Há muitos casos em que matemáticos fizeram algo apenas porque estão interessados nele, e acaba sendo exatamente o que é necessário em algum momento posterior para a descoberta crucial da física. Um exemplo famoso é a geometria não euclidiana, diz Knox, referindo-se ao ramo da geometria em que muitos matemáticos trabalharam no final do século XIX, sobretudo porque pensavam que parecia interessante. Abre aspas. Pensava-se que nosso mundo inteiro pudesse ser descrito com a geometria euclidiana, o que você aprende na escola. As regras para um ângulo reto é que os ângulos de um triângulo somam 180 graus. Por exemplo, matemáticos do século de 1800 não estavam no processo de derrubar a geometria euclidiana. Eles estavam simplesmente explorando e encontrar estruturas matemáticas interessantes. Século, abre aspas, com aspas. No século XX, quando Albert Einstein precisou de uma teoria para descrever as regras do espaço e do tempo para a relatividade geral, o que ajudou foi a geometria não euclidiana. Ele não teria conseguido sem ela. Hoje em dia, pensamos que o mundo tem estrutura dessa geometria que antes era estranha, mas nenhum dos matemáticos que começam a trabalhar nela previu essa descoberta, conclui ela. Casos como esses nos fazem pensar que, se não milagrosa, a relação da matemática com a realidade é, no mínimo, surpreendente. A realidade fundamental. Tópico. À medida em que a física moderna avança, é difícil para nós, meros mortais, entender a matemática complicada e a estranha realidade que ela descreve. O que é surpreendente é que a matemática parece possível explorar muito mais do que nossos sentidos permitem. No entanto, na busca de realidade fundamental, será que a matemática atingirá um limite de sua capacidade de descrevê-la? No século XX, nos deu duas teorias físicas mais bem-sucedidas. A da mecânica quântica e o mundo à escala do ultra pequeno dos átomos e subátomos, e a relatividade geral. Acontece que fazer as contas dessas duas teorias para trabalharem juntos é incrivelmente complicado. Não temos uma abordagem coerente para entender como essas duas teorias podem existir ao mesmo tempo, como elas podem descrever a mesma realidade. Continuando dizendo, você precisa lidar com níveis impressionantes de complexidade sem poder no momento conectar o que está pensando às experiências. No entanto, como vimos antes,
Muita coisa começou assim, uma ideia em busca de uma função prática. Olha que frase. Muita coisa começou assim, olha a frase. Uma ideia em busca de uma função prática, mas talvez tentando chegar a um limite. Nesse ponto, talvez se possa concluir que até agora tivemos muita sorte pelo fato de a matemática descrever nosso universo. Diz Knox. Outra opção é pensar que a matemática descreve partes do mundo, não só sua totalidade. Ou que entender o mundo em sua totalidade é realmente complicado. O que a matemática é diabolicamente complicada e demais para nós, ou e ainda não entendemos o que realmente eventualmente entendemos, diz ela. Tópico. Uma grande diferença. Talvez não nos surpreenda que às vezes seja incrivelmente difícil fazer com que as leis da matemática coincidam com as leis da realidade física, afinal não são a mesma coisa. Como Einstein disse, abre aspas, quanto mais se referem à realidade, mais incertas as leis matemáticas se tornam, e quanto mais precisas elas são, menos se referem à realidade. Nossa! Boa frase. A matemática tem uma característica particular, é absolutamente verdadeira ou falsa. É Aristóteles, né? Aqui não está dizendo isso, é um pitaco. Aristóteles que tratava essas coisas, verdadeiro ou falso. Se eu provar algo em matemática, ninguém pode duvidar desse fato, diz Knox. As leis da física não são assim. Essa é uma das grandes diferenças. Muitas vezes erramos com nossas leis. As leis de Newton são bonitas, elegantes e em alguns casos válidas, mas não são totalmente verdadeiras. Não há dúvida de que no futuro será provado que as leis de Einstein também são aproximadas, diz a filosofia da física. Tópico: descoberta ou inventada. Foi exatamente isso para pouco. Começo, né? De onde vem a matemática? Olha, agora ficando bom o artigo. Já estava excelente, agora vai ficar melhor ainda. De onde vem a matemática? Essa é uma pergunta para um matemático. Os egípcios eram formidáveis. Eugenia Chang é cientista residente da Escola de Arte Institute em Chicago. Ela pode responder se a matemática é algo que é descoberto ou inventado. Aspas. Eu realmente sinto que eu descubro conceitos e invento maneiras de pensar sobre ele. Quando faço pesquisas abstratas, sinto que estou vagando por uma selva abstrata em busca de coisas e então invento uma maneira de falar e teorizar sobre elas para conseguir organizar meus pensamentos e comunicá-los, diz ela. Eng trabalha no campo da teoria das categorias, às vezes chamada de matemática da matemática, e tenta construir pontes entre diferentes áreas da matemática. Tópico. O que é real, afinal? É difícil pensar em algo mais abstrato, por isso e perguntamos se ela sente que a matemática que estuda também está relacionada à realidade. Quando as pessoas me perguntam sobre a realidade, quero responder: o que é, afinal? O que chamamos de realidade não alucinações que assumimos como porque todos tendemos a percebê-las da mesma maneira. As pessoas dizem que os números não são reais porque você não pode tocá-los. Mas há coisas muito reais de que não consigo tocar, como a fome, explica ela. É por isso que prefiro falar sobre coisas concretas, aquelas que podem tocar e com as quais podem interagir diretamente, e coisas abstratas com as quais interagimos em nosso cérebro, diz. A matemática é abstrata, mas uma ideia abstrata pode ser tão real quanto qualquer outra coisa. O que é real? Por um lado, pode afirmar-se que a matemática é a realidade. Pense, por exemplo, em uma biologia que é baseada na química, que é essencialmente governada pelas leis da física. E aí chegamos aos números. Os números são lindos, né? Ou pense no céu azul, o que é explicado pelos comprimentos das ondas de luz refratadas. E tudo isso são números. Parece que se você se aprofundar o suficiente, a realidade física é matemática. No entanto, a matemática parece não ser capaz de nos dizer algo significativo sobre algumas das coisas mais importantes da vida, como amor, fome e moralidade. Eu penso inverso, mas continuo lendo o finalzinho. Portanto, de todas as perguntas realmente grandes, só podemos responder uma coisa com alguma certeza. Talvez não encontremos respostas definitivas para a pergunta de que Sérgio Uracá enviou a Peru. Bem, agora podemos dizer que certamente não as encontraremos. Mas ainda valia a pena tentar procurar. Esse foi o artigo hoje da BBC News Brasil. Agradeço a todos que ficaram conosco até este momento. Excelente artigo, não foi?